Boa noite, gente. Estamos aqui para mais um dia falar sobre a terapia floral. E hoje a gente vai dar sequência a essas lives falando do floral Star of Bethlehem, um pouquinho mais. Mas a gente vai dar ênfase ao grupo ao qual pertence o floral Star of Bethlehem. Então, eu sou Michelle Wilme, eu sou terapeuta integrativa, eu trabalho com diversos recursos terapêuticos e um deles é a terapia floral de Bach. E dentro da terapia floral de Bach, nós temos 38 essências florais que o Dr. Edward Bach, na década de 30, ele iniciou as suas pesquisas, suas descobertas, e a gente já esteve falando aqui um pouco sobre eles em outras lives, vocês podem acompanhar aí no feed. Mas resumidamente, né, a terapia floral ela vai trabalhar as nossas emoções. Nós teremos 38 essências, cada essência trabalhando uma virtude em nós. Então a terapia floral ela vai trabalhar pelo oposto, né? A gente tendo uma deficiência, como um medo, por exemplo, a gente vai ter uma essência que traz a coragem. E essa essência ela vai trabalhar no nível sutil, é uma terapia vibracional, que vai estar harmonizando e regulando em nós essa frequência da coragem, né? Que por alguma razão ela está esquecida, né? Ela está perdida. Então, a gente está falando muito do Star of Bethlehem, que é um floral que pertence ao grupo do desespero ou desalento. E essa essência Star of Bethlehem, ela é a essência usada para situações onde a gente passa por choques ou traumas, porque ela vai trazer para a gente o descongelamento daquela situação vivida que deixou a gente entorpecido, cristalizado, anestesiado, né? Aquele impacto de uma notícia, uma situação de um luto, uma situação onde a gente viu alguma cena, passou por uma situação onde aquele momento ficou cristalizado em nós, né? E a vida segue e a gente não consegue muitas vezes se libertar daquela experiência. Então, o Star of Bethlehem é a estrela de Belém. Ele é o nome da jornada que eu vou estar apresentando para vocês em breve. E ele é esse floral maravilhoso que vem nos trazer o consolo. Ele é o grande consolador das nossas almas, né? O Dr. Bach, ele nos ensinou que a gente sofre por uma desconexão entre a nossa personalidade e os desígnios do nosso eu superior, da nossa alma, né? Então, quando a gente não está em harmonia com os ditames dessa alma, daquilo que a gente veio desempenhar, a gente entra em sofrimento, né? A gente entra em processos de dor. Então, gente, esse grupo do desespero ou do desalento, que é o grupo que faz parte, do qual faz parte o Star of Bethlehem, é o maior grupo da terapia floral. O Dr. Bach, ele dividiu os 38 florais em 7 grupos. Ele fez observações das pessoas, dos comportamentos, né? E dessas observações, ele definiu o grupo do medo, o grupo da solidão, o grupo dos que não estão presentes nas circunstâncias atuais, né? Eles estão com a mente no futuro ou presos ao passado. A gente, em outro momento, vai falar sobre esses florais. Mas existem 7 grupos, né? Um deles é o grupo do desespero, do desânimo, do desalento. Então, um floral que também pertence a esse grupo, junto com o Star of Bethlehem, até eu trouxe aqui de novo, para quem não conhece, esse é um frasco floral de 10 ml. E esse aqui é um frasco floral de 20 ml. Você vê que é rosinha também, a faixinha dele é rosa, porque são florais do mesmo grupo, do grupo do desespero ou desalento. Os florais, eles são essências líquidas, né, que a gente usa assim, ó, colocando 2 gotinhas num líquido, na água, no suco, né, ou diretamente pingando, né, na boca. A gente pode estar usando esse frasco aqui, que é um frasco concentrado, uma solução estoque, ou a gente pode fazer na farmácia de manipulação um composto floral, onde a gente usa por vezes 2, 3, né? Tem um mínimo, tem um máximo de florais que a gente deve usar, a gente não deve usar muitos florais, e a gente pode fazer uma composição desses florais num frasco de tratamento numa farmácia de manipulação. A diferença é que ele vai ter uma validade mais curta, né? Em torno aí de 20, 30 dias,
E esse aqui não, ele tem uma validade maior porque ele vai ser usado diluído numa garrafinha d'água, num copo de água, né, num suco. Mas então, voltando aqui para o grupo do desalento, nós vamos falar um pouquinho do larche. O larche, ele é um floral que ele vai ser importante quando a gente tem situações de inferioridade. O larche, ele é, no seu estado negativo, aquela situação onde a gente não confia na nossa capacidade de realização. Então, quando a gente está no estado negativo do larche, a gente tem um sentimento de comparação, a gente acha que não vai conseguir fazer uma tarefa. Muitas vezes perdemos oportunidades porque nem tentamos, porque já temos aquele pensamento de que eu não vou conseguir, né? Não é para mim, eu não estou à altura de fazer essa determinada coisa. Então, o floral larche, ele vem devolver a confiança, a capacidade da gente acreditar que a gente pode realizar uma tarefa, né? Que a gente tem a capacidade para tal. Então, além do larche, a gente tem também nesse grupo o floral Crab Apple. Crab Apple é a macieira, né? O Crab Apple, ele é um floral importante para quando a gente tem situações de baixa autoestima, mas a autoestima focada na autoimagem, né? Há distorções na autoimagem. O Crab Apple no estado negativo, ele foca num detalhe de tal forma que ele fica fixo naquele ponto, né? Então, ele pode ter um desconforto, por exemplo, com uma acne, com alguma situação que não gosta, né? Acha que tem algum defeito no seu corpo físico. Ele trabalha a limpeza. Então, aquela pessoa no estado negativo do Crab Apple, ela acha que ela precisa se purificar de algo. Ela precisa limpar uma sensação de impureza, de sujeira. Pode ter dificuldade com secreções. Ele também é importante para quando a gente tem, assim, um perfeccionismo, sabe? Porque o Crab Apple no estado negativo, ele quer aperfeiçoar, ele quer purificar, então ele fica preso no detalhe. E quando ele fica preso no detalhe, o que acontece com a gente, né? A gente perde a visão maior, a visão do todo, a capacidade de ter uma visão abrangente de uma situação e fica focado naquele, né? Com uma mania, com, às vezes, né, questões de limpeza, por exemplo, né, querendo fazer uma situação de purificação. Então, o Crab Apple é um floral interessante, por exemplo, para os adolescentes, quando estão nessa fase de se criticar na autoimagem, né, quando tem distorções, porque não consegue enxergar além daquele ponto onde está focado e fica com aquele pensamento ali obsessivo, né, naquele ponto. Ele vai trabalhar a nossa autoaceitação. Um outro floral interessante desse grupo é o Elme. O Elme, ele está em desespero. Por quê? Que ele pertence também ao grupo do desespero. O desespero do Elme é um desespero por conta da sobrecarga que a vida lhe impõe. Então, ele está cansado, ele está sobrecarregado, porque geralmente são pessoas fortes, pessoas de uma capacidade extrema, assim, de lidar com adversidades, mas a vida vai trazendo as situações e não para, né? Como aquela coisa assim, que a gente fala que um caixote atrás do outro, né? Parece que a pessoa está tomando só caldo, e vem problema, e ele acha que ele não vai aguentar. Então, é um floral muito bonito, é um floral que trabalha a nossa missão de vida também. É um floral que vai trazer a capacidade de resgatar de novo em nós a força junto ao nosso eu superior, junto à nossa, né, nossa essência interior, nossa alma, de que a gente vai dar conta daquilo que a vida trouxer para o nosso caminho, né? Um outro floral desse grupo é o oak. O oak é o carvalho, né? Corresponde ao carvalho. E o oak, ele tem uma questão com o dever. Ele luta,
ele tem uma força muito grande de luta. Imagina o carvalho, né? A força da árvore de um carvalho. Então, o oak, ele abraça para fazer o que ele pode, ele quer fazer as coisas dele, ele faz as coisas dos outros, ele tem um senso de altruísmo muito grande, então ele está sempre procurando alguma coisa para fazer. E o que acontece? Ele esquece dos seus limites, porque quando entramos num estado onde a gente quer fazer por mim, fazer pelo outro e abraça todas as situações, a gente se enfraquece, porque a gente não aguenta. A gente precisa ter a noção do limite. Então, oak, no estado negativo, é aquela pessoa que não admite parar. Se ela estiver de férias, ela entra de férias para trabalhar em casa. Se ela estiver doente, aí acabou. Ela não admite, ela quer trabalhar doente. Então, ela nesse ritmo em desequilíbrio, o oak, ela vai à exaustão. Então, o oak precisa aprender a reconhecer as suas fragilidades, né, os seus limites. Ele precisa entender que ele precisa descansar, né, que ele pode continuar sendo forte, fazendo os seus deveres, as suas tarefas, até contribuindo para os outros, né, para o coletivo, mas ele precisa reconhecer o seu momento de descanso, a sua fragilidade. Então, esse floral oak é um floral também muito bonito, né, para tirar a gente dessa situação de desespero, de querer dar conta de tudo e se esgotar. Um outro floral desse grupo, gente, é o Pine. O Pine é um floral que vai trabalhar a nossa capacidade de auto-perdão. Porque uma pessoa em estado negativo Pine, ela se culpa por tudo. Ela acha que tudo que acontece é culpa dela. Então, mesmo em situações que não lhe dizem respeito, ela ainda assim acha que ela tem uma parcela de culpa. Então, falta no Pine o merecimento. Ele tem um baixo merecimento e ele precisa trabalhar o auto-perdão, precisa se liberar dessa carga, precisa compreender que ele merece também, né? E parar com isso de ficar preso e angustiado na culpa. O outro floral interessante é o willow. O willow, ele é um floral quando nós estamos numa situação de decepção, onde a gente fica numa amargura, num ressentimento, que tudo é culpa de alguém ou de alguma coisa. Então, a gente fica com esse ressentimento ali, trabalhando, remoendo na gente, e a gente não tem liberdade, a gente não tem otimismo, a gente não tem mais a força de vida, porque a gente está colocando para fora a responsabilidade daquilo que nos aconteceu, ou daquilo que está acontecendo na nossa vida. Então, é um floral que eu acho muito importante, assim, porque trabalha a autorresponsabilidade. Trabalha a capacidade da gente reconhecer que os infortúnios que acontecem a gente na vida, né, a gente precisa de alguma forma lidar com eles, mas com maturidade, com responsabilidade, né, entendendo qual o aprendizado, qual é a nossa participação naquela situação. Então, no estado negativo, a pessoa que precisa de willow, ela se nega a entender aquela experiência. Ela quer culpar a todo mundo, então ela se vitimiza, ela fica num eterno drama, num eterno lamento, se sentindo azarado, se sentindo injustiçado, um negativismo muito grande. Então, o willow, ele traz de volta o otimismo, ele resgata em nós a autorresponsabilidade, a capacidade de tomar as rédeas e da gente resolver aquela situação com uma força vindo de nós mesmos, né? Entendendo o propósito daquelas situações. E o outro floral, né, o oitavo desse grupo, é o Sweet Chestnut. Sweet Chestnut é o mais desesperado dos 8 do grupo do desespero. É um estado de angústia muito extremo. É um estado de angústia onde a pessoa quer entender o porquê do seu sofrimento. O Sweet Chestnut, ele é diferente do willow, ele não vai culpar ninguém.
ele sofre muitas vezes sozinho. Ele prossegue, ele continua na luta, ele não desiste, mas ele tem uma angústia muito grande, um tormento mental extremo. Ele está atormentado com a sua situação, o seu problema. Então o Switch Chestnut, ele vai trazer a capacidade de que aquela pessoa veja uma saída, que ela veja uma luz no fim do túnel, que ela consiga se reconectar com a espiritualidade, com o seu eu superior, que ela consiga ali entender um sinal de, né, emitir um sinal de socorro e entender que vem a ajuda, que vai vir um resgate e ela elaborar melhor aquela situação, sair desse tormento mental, né? O Chestnut, ele fala da castanha, né? O Switch Chestnut. Então, esses 8 florais, eles estão nesse grupo do desespero ou desalento, que é o mesmo do Star of Bethlehem. E aí eu quero deixar o convite a vocês para continuar me acompanhando, que eu vou continuar fazendo as lives nesse tema da terapia floral de Bach, né? É uma terapia que vai buscar o resgate de novo com a nossa essência. É uma terapia que vai nos fazer enxergar a vida através do coração, né? Através da sabedoria que vem de dentro. Então é muito bonita essa terapia, porque ela vem trazendo recursos que possam ajudar a nossa percepção ser transformada de um estado, por exemplo, de vitimismo para um otimismo, né? Uma capacidade de assumir a nossa responsabilidade perante nossa vida, perante as situações, né? É uma terapia que a gente tem no Star, por exemplo, o Star of Bethlehem, que se a gente passa por um susto muito grande, por uma situação de luto que está muito difícil, por um susto assim, um assalto, um acidente, uma situação de choque muito grande, ele vem para neutralizar aquele choque, para ajudar a gente a descongelar daquela situação. Então a terapia floral é um recurso que a gente pode ter na nossa rotina, é uma terapia que preza pela simplicidade. Dr. Bach, gente, Dr. Bach, ele era tão incrível. Ele, quando definiu o sistema floral, tudo aquilo que ele estudou e que não era mais necessário para o entendimento do sistema, ele eliminou, ele queimou, ele jogou fora, porque ele temia que as informações em excesso complicassem um sistema que era de tamanha simplicidade, de tamanha gentileza que a natureza nos oferece, né? Então ele eliminou o que não servia para que chegasse até nós a essência dessa terapia, e que é uma essência de simplicidade. São 38 florais, 7 grupos, e temos também a composição Rescue. O Rescue eu vou ter uma live só sobre ele, que é um composto de emergência. É um composto que já contém nele 5 flores. Ele é fixo. É o floral que é mais vendido no mundo, né? Porque é um floral assim, pra gente ter à mão, porque a gente é atropelado pelas intercorrências da vida, né? E aí o Rescue, ele faz um resgate daquela situação. Ele não se propõe a fazer um tratamento. Os 38 florais são florais que vão ser trabalhados num tratamento. Então a gente tem na terapia floral uma anamnese. É ideal que a pessoa seja acompanhada pelo terapeuta floral, porque ela vai fazer na terapia como um descascar de cebola. Imagina aquelas camadas que a gente tem na cebola. Quando a gente tem uma queixa, uma desordem no nosso emocional, a gente trabalha aquilo que aparece, aquilo que está externo. E na medida que o floral vai trabalhando aquela questão, as camadas mais internas, elas vão saltando. Então a gente vai entrando no núcleo da questão, a gente vai aprofundando, né? E a gente dá conta daquilo que chega pra gente, né, pessoal? Então é uma terapia gentil. Por quê? Porque a gente trabalha o que o cliente apresenta, e na medida que a percepção dele vai mudando, que ele vai se aprofundando naquele desafio, outras camadas vão surgindo e outras questões que agora ele consegue ver, ele consegue dar conta. Então tudo chega na hora certa pra gente, né? No momento certo. Eu espero que vocês estejam gostando.
Peço que, se vocês lembrarem de alguém que possa ser beneficiado com a terapia floral, vocês encaminhem esse vídeo, possam estar comentando com eles para seguir o meu Instagram e poder estar acompanhando, porque esse é o meu propósito, fazer que essas informações cheguem ao máximo de pessoas possíveis. O Dr. Bach, ele tinha um entendimento que nós poderíamos ser os nossos curadores, que nós teríamos acesso a recursos para nos tratar. E a terapia floral faz parte disso, Ela pode ser usada em conjunto a qualquer terapia, Nenhum tratamento medicamentoso, nada que a pessoa esteja fazendo deve ser parado. Ela é complementar, mas é um recurso da natureza maravilhoso para a gente ter à mão e trabalhar os nossos processos, É uma terapia para quem quer se conhecer, para quem quer se fortalecer, Eu falei em algum momento que faz parte da cura o desejo de ser curado. Então é muito importante, gente, a nossa intenção, Ninguém tira isso da gente, ninguém pega isso de nós. Aquilo que a gente coloca como um propósito, que a gente possa ter firmeza para seguir, porque nós somos o nosso bem mais precioso, Não estamos aqui à toa, temos todos uma missão, temos todos um propósito lindo de estar aqui, ainda que a gente atravesse muitas dores, muitos desafios, muitos traumas, momentos difíceis, mas estamos aqui por um propósito. Temos o nosso papel, que é só nosso. Eu deixo aqui o meu obrigada para vocês, muito obrigada, vocês que entraram, e um beijo, uma boa noite e até a próxima.